Obrigado, Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer ao nosso Deus pela oportunidade que é estar e a responsabilidade que é estar neste altar. Eu digo, eu subo aqui com temor diante daquele que eu coloco toda a minha dependência nele. Por isso, Senhor, usa a minha vida como canal do teu fluir. Usa, Senhor, como instrumento tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Essa mensagem que vai ser plantada no coração de cada um que está aqui na forma presencial, pela internet, ou naquele momento que essa pessoa vai se deparar com essa mensagem, Senhor. Foi o que o Senhor trouxe para nos alimentar. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, por esse retorno tão esperado, pela vida da nossa bispa. Estamos muito felizes de poder estar aqui anunciando esse retorno tão importante para o ministério. Sabemos a importância que o nosso apóstolo tem diante desse ministério. Então, obrigado, apóstolo, por o Senhor confiar a minha vida, estar aqui à frente da juventude. Obrigado. Obrigado também aos nossos bispos de governo, Bispa Ana Caroline, Bispo Sérgio, Bispa Cristiane, Bispo André, pelo alinhamento, por estar sempre com as suas mãos estendidas, honrando, apoiando o ministério. Isso é muito importante para nós, porque nós sabemos que nós temos uma liderança que nos abraça, que está junto conosco nas nossas caminhadas. Obrigado à nossa liderança. Quero agradecer a todos aqueles que fazem esse culto acontecer, todos aqueles que estão por detrás dos bastidores, proporcionando, seja lá na TV, seja na parte do ar, nos data shows, enfim, todos. E principalmente a ovelha desse ministério, você jovem que está aqui, não por causa de mim, não, porque você entendeu que você é especial para Deus e que Deus tem algo para falar para a tua vida, e por isso você está aqui. Você está aqui porque você priorizou ouvir a voz de Deus. E você que está pela internet, que talvez não teve a oportunidade, pela distância, que realmente inviabiliza você estar aqui, eu louvo a Deus também pela tua vida. E Deus tem algo tremendo para falar. Como discernir a direção do Espírito em meio aos ruídos da alma. Abra suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Diz assim a palavra do Senhor: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Que essa palavra invada os nossos corações e produzam aquilo que o Espírito Santo preparou para essa tarde. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, por esse momento, Pai. Ó Deus amado, eu sei que o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, porque o Senhor tinha algo para falar à tua igreja, Senhor. O Senhor tinha algo importante para levar ao teu povo, que muitas das vezes tem se confundido com vozes que não são as tuas vozes, a voz que é
específica, e sim vozes, ruídos que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, Deus, acalma os nossos corações, tranquilize os nossos pensamentos, Senhor. Traz-nos, Senhor, aqui uma paz que excede todo entendimento, Senhor. Guarda nossos pensamentos, o nosso coração, para que nós possamos nos concentrar, que nada e que nenhuma arma forjada prevaleça contra a Tua palavra nessa tarde e noite. Nós oramos com fé e já te agradecemos em o nome de Jesus, e toda a igreja diga amém, amém e amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, o profeta de Jeremias disse aqui, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Quando Deus fala, eu esquadrinho o coração, Ele tem essa capacidade que nós, seres humanos, não temos. E aqui eu faço uma pergunta: será que nós conhecemos realmente tudo o que existe dentro de nós, que vem de dentro de nós? Se Deus é quem esquadrinha os nossos corações. Essa palavra, às vezes, ela não é muito comum, talvez, mas para o meio evangélico seja uma palavra que a gente já ouviu várias vezes, mas aquele que de repente não conhece ainda o evangelho, ou que está aqui porque Deus colocou essa hora, a palavra esquadrinhar possui uma origem que remete à ideia de investigar profundamente, ou seja, pesquisar cuidadosamente, em detalhe, algo que está em algum lugar muito não acessível. E esse lugar, quando Deus fala, eu esquadrinho o coração e provo os pensamentos, não é apenas olhar. Deus aqui não está olhando superficialmente. Ele está penetrando nas profundezas e Ele está investigando aquilo que ninguém vê. Por quê? Porque Deus aqui Ele está revelando, como eu falei, uma capacidade inerente a Deus, pela sua onisciência. Somente Ele pertence essa capacidade que nós, seres humanos, só conseguimos enxergar através de comportamentos humanos, as reações, através das reações, quando Deus, Ele consegue examinar as nossas intenções. Nós, seres humanos, ouvimos algo através daquilo que as pessoas falam, através da palavra. Mas Deus, Ele consegue, Ele investiga os nossos pensamentos. Homens julgam as nossas ações, mas Deus vê aquelas motivações mais profundas da nossa alma. Então, amados, essa diferença que nos faz de Deus para a nossa incapacidade humana, talvez seja essa a nossa maior dificuldade de discernir a voz do Espírito. Talvez essa
seja a maior dificuldade, porque nós não temos a capacidade, humanamente falando, de saber que voz está falando. E por isso nós estamos aqui essa tarde, para saber como. Porque muitas das vezes nós estamos lutando contra vozes que vêm de fora. Não é isso? A gente às vezes está lutando contra conversações, mas existem ruídos que vêm de dentro. E aqui eu posso elencar alguns ruídos que podem ser desejos, pode ser uma ansiedade, pode ser um medo, pode ser emoções, pode ser algo da nossa alma que fala tão alto, que acaba confundindo se essa voz é do espírito ou essa voz é da alma. Então, o primeiro ensinamento que o Senhor quer trazer essa tarde é exatamente acabar com essa confusão. Porque às vezes a gente está vivendo uma vida no Evangelho, dentro da igreja, e a gente ouve, há momentos que a gente acha que o Senhor não está falando mais comigo, o Senhor me abandonou, ou eu nunca ouvi a voz clara de Deus falando comigo. Essas dúvidas, elas acontecem. E aí o que eu quero te trazer é, antes de nós aprendermos a ouvir Deus, a decifrar a voz de Deus, ou seja, discernir o que o Espírito está falando, nós precisamos permitir que Deus nos examine a nós mesmos. Então, antes de nós perguntarmos, Senhor, o que eu devo fazer? Talvez nós deveríamos perguntar, Senhor, o que existe dentro de mim que está impedindo que eu ouça a tua voz? O que está impedindo algo dentro de mim que me impede? E aqui a primeira coisa que vocês têm que entender é permitir que Deus revele que ruídos da alma são esses. Porque a nossa alma, ela produz ruídos. A alma, ela é composta de quê? De mente, do nosso consciente, do nosso coração, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas vontades. Só que nem todo o pensamento que vem até nós vem do Espírito. Que nem toda emoção vem da direção de Deus. E que nem todo desejo representa a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, nós temos que entender que a alma fala. O medo, ele fala. A ansiedade, a mágoa, a carência, o orgulho, tudo isso fala internamente. E todas essas vozes que nós ouvimos, ela pode nos soar, parecer muito convincentes, achando que é Deus que está falando. E por isso, amados, o maior obstáculo para discernir a decisão termos de fato discernimento de que é o Espírito que está direcionando, não é a ausência de Deus, mas talvez o excesso de ruídos que existem dentro da nossa alma. Então o Senhor diz, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E quando Deus esquadrinha o nosso coração, Ele expõe os ruídos que existem dentro de nós. E sabe quem compreendeu isso muito bem? Foi Davi. Davi, ele entendeu muito bem
quando ele orou, lá no Salmo 139, 23, Davi falou ao Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Davi reconhece que Deus tem acesso mais íntimo ao ser humano. Veja que Davi ele não estava somente pedindo direção. Ele estava conversando, orando com Deus e falando: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi estava aqui pedindo o quê? Um diagnóstico de Deus. Senhor, sonda o meu coração. Conhece, prove. Porque quem deseja ouvir a voz de Deus tem que chegar para Deus e falar: Senhor, exponha os ruídos que existem no meu coração, existem nos meus pensamentos. Então primeiramente nós precisamos permitir que Deus revele o que está ocupando um espaço dentro de nós. Porque quanto mais ruído interior nós tivermos, mais difícil de nós discernirmos a voz de Deus. Imagina um rádio, quando você está passando ali no dial, né, do teu carro, ou enfim, na tua casa, e você quer colocar numa estação que tem alguém falando, a voz está falando ali, só que você não consegue decifrar essa voz. Por causa de quê? Do ruído, porque ela não está em sintonia. Então, o que está havendo ali? Está havendo uma interferência, aquele ruído está impedindo que você ouça ao fundo aquilo que talvez aquela voz que você estava querendo ouvir, daquela pessoa que está ali falando no rádio, você não consegue decifrar. Você não escuta a mensagem com clareza. Da mesma forma a nossa alma, com os seus ruídos. Ou seja, a ansiedade ela gera uma interferência. O medo gera uma interferência. Um ressentimento com o irmão gera uma interferência. Excessos de informações geram interferências. Ou seja, da mesma forma que o locutor está falando lá, só que você não consegue decifrar muito bem por causa dos ruídos, assim também é a voz de Deus. O problema é que Deus nem sempre parou de falar, Ele está lá falando. O problema é o ruído que aumentou. Então, Deus procura corações disponíveis para serem conduzidos por Ele. Por isso, Davi falou: sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, me dá o diagnóstico de como é o meu coração, como é que é o meu pensamento. Traga o conhecimento. Nós vimos que o Senhor, Ele esquadrinha os nossos corações, ou seja, Ele consegue examinar minuciosamente o nosso coração, nossos pensamentos. Só que nós temos que ser como Davi. Clamar ao Senhor, orar ao Senhor: Senhor, sonda. Conhece o meu coração, prova-me. Conhece os meus pensamentos. Quando você toma uma atitude dessa, você está submetendo a tua vida a Deus. Você está entregando a tua vida de forma sincera a Deus. E o Senhor, Ele começa a te mostrar, a te revelar esses ruídos que estão tentando te confundir e até te paralisar. Porque muitas das vezes nós achamos que essas vozes internas é Deus falando, quando não é. Então nós precisamos, jovem, orar a Deus e falar: Senhor, sonda-me exatamente aquilo que o Senhor tem a falar ao meu coração. Segundo ponto importante, nós precisamos
submeter a direção que nós estamos recebendo, que a princípio eu não sei se é a voz de Deus ou se é a minha alma, recebe uma direção, nós precisamos confrontá-las com a palavra. Por quê? Porque o Espírito jamais vai contradizer a palavra. Aquilo que nós ouvimos interiormente vai ser confrontado com aquilo que o Senhor Jesus já revelou na sua palavra. Porque vocês vão identificar uma diferença muito comum da nossa alma, da voz da nossa alma, que ela tem uma característica peculiar. É que ela procura justificar aquilo que nós desejamos fazer. Ela sempre quer justificar. Eu digo que a alma é como um especialista em argumento, querendo defender aquilo que ela quer fazer. Mas o Espírito, amados, somente o Espírito nos conduz à verdade. Vocês querem ver um exemplo? Um exemplo é que, por exemplo, se uma direção vem e alimenta o teu orgulho, isso é uma direção de Deus? Se você recebe uma direção que aumente a tua vingança por alguma coisa, isso é Deus falando? É a voz do Senhor? Se existe uma voz dizendo para que haja divisão entre os irmãos, isso é uma voz de Deus falando? Obviamente que não. Porque essa direção ela não procede do Espírito. Porque a voz do Espírito vai produzir um alinhamento com a palavra de Deus. E eu quero trazer o primeiro exemplo, que foi com Jesus. Quando Jesus anunciou aos seus discípulos que ele iria ser crucificado, vocês lembram? Pedro, imediatamente, ele reagiu. Então abram suas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 22. Então, Jesus anunciou aos discípulos que ele iria ser crucificado. Pedro, imediatamente, ele reage. Diz assim a palavra: e Pedro, chamando-o à parte, ou seja, chamou Jesus, Jesus, chega aqui que eu quero te dar uma ideia. Estou vendo lá que o Senhor falou que iria ser crucificado. Chamou à parte e começou a reprová-lo. Está errado, Jesus. Não faz isso não, pô. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Vamos lá, vamos analisar isso aqui humanamente falando. A atitude de Pedro foi uma atitude como se Pedro estivesse sendo amoroso, cuidadoso com Jesus. Como é que tu vai ser crucificado? Não, nós não podemos permitir isso. Isso parecia até uma boa ideia, uma atitude nobre de Pedro para com Jesus. Mas será que aquela voz que ele falou ali, aquela foi de fato algo que foi o Espírito que falou? Veja qual foi a reação de Jesus no versículo 23. Mas Jesus voltou lá para Pedro. Peraí, Pedro. Arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens.
que nós podemos observar aqui é que Pedro, ele estava falando movido pelos sentimentos dele, reprovando aquela atitude de Jesus. Mas só que Jesus, ele estava falando de acordo com a vontade de Deus. Porque a alma de Pedro estava dizendo: Senhor, evita o sofrimento, não faça isso. Só que o Espírito Santo estava dizendo: cumpra o propósito. Cumpra o propósito. Então, nem toda ideia que parece boa, nem toda ideia que parece boa, vem do Espírito. Procede de Deus. Então, esse é o primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês. Segunda situação é a vingança de Tiago e João. Quando uma aldeia samaritana, vocês sabem que havia um problema com os samaritanos e Jesus e os seus discípulos tinham esse problema. Quando eles foram caminhando nas aldeias, quando eles chegaram numa determinada aldeia, que era samaritana, o que aconteceu? Essa aldeia rejeitou Jesus. Falou: não, vocês não podem entrar aqui. Só que Tiago e João, eles ficaram indignados. E aí diz a palavra no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 54, vendo isso, ou seja, Jesus e João, Tiago, sendo removidos dali daquela aldeia, falou: Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir todos aqui, essa aldeia? Olha o que eles pensaram. Eles usaram a palavra de Deus, correto? Lembra, quem fez fogo descer do céu? Elias. Eles usaram uma palavra, eles ficaram tão indignados por terem sido impedidos de ficar na aldeia, que eles usaram a palavra para justificar o quê? Aquela ação que tinha ocorrido com eles. E aqui, amados, nessa situação, vocês veem, eles foram guiados por uma motivação errada. E veja o que Jesus falou em 55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então veja que situação interessante. Jesus reprovou, mas eu estou usando aquilo que o Senhor moveu lá com Elias. Eu quero consumir essa aldeia porque está nos impedindo. Mas o que Deus está falando é: nós não podemos usar a palavra de Deus de uma forma de vingança. Porque naquele momento, o que o Espírito estava falando era sobre salvação e não destruição. Então essa questão de, porque Deus falou, então eu vou fazer dessa forma, porque eu li na palavra que é para acontecer isso, eu vou fazer exatamente aquilo? Não. Não. Nós temos que entender que a direção de Deus não vai trazer uma direção de vingança, uma direção de divisão, de forma alguma. E quantas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia, pessoal? Porque muitas das vezes a gente é deparado com situações que são contrárias àquilo que nós defendemos. Lembra que eu falei que a nossa alma quer sempre justificar aquilo que a gente quer defender, os argumentos que a gente usa para fazer aquilo que a gente quer? E a gente às vezes é repreendido por uma atitude, mas no fundo, nós queremos o quê? Buscar a discussão. Nós não aceitamos aquilo e nós passamos a nos tornar pessoas intransigentes. Nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Muitas das vezes nós precisamos nos calar.
Porque às vezes as pessoas dizem, não, vou me afastar porque Deus está me mostrando que eu tenho que me afastar, seja de qualquer área. Eu não vou ouvir mais, Deus está colocando que Deus está o afastando dali. Mas na verdade, às vezes a tua alma, você está magoado com alguma coisa. Terceiro exemplo, José no Egito. José tinha todos os motivos para se vingar dos seus irmãos, não é verdade? Ele foi vendido, ele foi abandonado, ele foi traído. Mas quando ele teve a oportunidade de retribuir o mal por causa de tudo aquilo que ele sofreu, diz a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, diz que vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Veja, José sofreu, a alma de José, se ele fosse ouvir a sua alma, ele teria todas as razões para odiar os seus irmãos, aquele que os abandonaram, aqueles que os traíram. Mas o que o Espírito direcionou? Para que ele fosse conduzido a perdoar. Conclusão, gente. Nós precisamos nos submeter à direção que nós recebemos a palavra. Porque nem sempre aquilo que nós achamos que é a voz de Deus para as nossas vidas, não é. Então, o que eu falo, o Espírito nunca vai contradizer a palavra. Aquilo que nós ouvimos interiormente deve ser confrontado com a palavra, porque o Espírito sempre vai conduzir para a verdade, para a vida e para a edificação da nossa vida. Porque a palavra, amados, ela sempre vai expor os enganos da nossa alma. A palavra de Deus sempre vai desnudar aquilo e vai desmascarar. E aqui não existe dicotomia. Quando eu falo, porque se o Espírito inspirou a palavra, não é verdade? Não é o Espírito que inspirou a palavra? Como é que a palavra vai conduzir alguém no sentido contrário àquilo mesmo que o Espírito escreveu? Não tem sentido. Por isso nós precisamos confrontar todas as nossas decisões, as vozes que nós ouvimos internamente com a palavra. Terceiro ponto, nós precisamos aprender a diferença entre pressa e uma paz que nos dá o quê? Conforto. Uma paz que nos acalma interiormente. Eu estou dizendo isso porque uma das características da nossa alma é ser apressada. A nossa alma, ela está sempre querendo questões imediatistas para a nossa vida. Só que a direção do Espírito, ela produz uma paz interior. Mesmo quando ainda não conseguimos enxergar os detalhes. A gente tem algo acontecendo que nós nos sentimos paz. Mas caramba, está demorando. Mas eu sinto paz. Porque a nossa alma, infelizmente, ela está querendo sempre respostas imediatas. Só que nem sempre vai haver explicações. Naquele momento que você quer. Mas o que vai substituir essa alma apressada é a convicção, é a segurança que você tem que dar o próximo passo e não ficar paralisado porque algo que você esperava que tinha que acontecer não aconteceu.
Eu vou trazer mais um exemplo na palavra de Deus, que é na vida de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Observa essa situação importante. Se coloquem no lugar de Abraão. Deus fala assim com você. Deus te mandou algum mapa para Abraão? Deus falou: olha, você vai obedecer exatamente assim. Você vai receber um GPS, onde você vai ter internet, você vai ouvir, você vai caminhar, e você vai chegar lá. Deus não revelou o destino. Deus não explicou nada dos detalhes. Só que Abraão, como eu falei, ele não tinha as respostas. Mas o que diferiu a posição dele? Ele tinha uma convicção. A paz que preenchia ele, que trazia aquela paz interior, era essa convicção que ele tinha, que a voz que ele estava ouvindo era de Deus. Porque a alma poderia até perguntar, né? Pô, mas para onde eu vou? E se der errado? Como é que vai ser? Não. A fé que é produzida dentro de uma determinação do discernimento espiritual vai falar muito mais alto. Porque se Deus está guiando, eu vou caminhar. Então, amados, como eu falei, a nossa alma, ela sempre vai estar pedindo explicações. Por que eu tenho que fazer isso? São determinações que acontecem no nosso dia a dia, em que nós sempre questionamos. Mas por que eu tenho que fazer isso dessa forma? Porque a nossa alma sempre vai pedir explicação. Mas o Espírito, ele vai gerar sempre o quê? Confiança. Porque o Espírito vai dizer: confie, permaneça, espere. Só precisa dar o próximo passo. E assim, trazendo para a nossa vida, no nosso dia a dia, imagine você que está passando por uma situação, que eu vou dar um exemplo, uma causa na justiça, que você está lá, você entrou com aquele processo lá em 1900 antigamente, você sabe, o judiciário, ele é moroso, você já recebeu a tua sentença, o juiz já decidiu lá por sentença a teu favor, mas ainda não saiu. E você começa, a tua alma, ela começa a vir. Pô, será que vai dar certo? Você acompanhou tudo certinho? Porque a sentença ainda não saiu. A alma vai sempre dizer: pô, está demorando muito. Toma outra decisão. Ou então, Deus esqueceu de você. Você tem a favor, mas você consegue ter dúvida de algo que até o próprio juiz já determinou, mas só que ainda não saiu. Só que o Espírito, ele está lá dizendo: confie, eu continuo no controle. Porque a paz que você precisa, ela não vai vir da canetada do juiz, ela vai vir do próprio Senhor. É Ele que tem a palavra final. Ele é o que é o nosso juiz. Ele é que é o nosso advogado. Talvez você esteja, por exemplo, estudando para um concurso que de repente nem saiu o edital. Eu conheço vários jovens que estão buscando uma oportunidade de uma carreira. E ele está estudando e não sai o edital. Aí começa a voz da alma a dizer: cara, você está perdendo tempo. Muda teu foco para outra carreira. Só que você já andou bastante tempo se preparando para aquilo. Só que a tua alma está querendo o quê? Te enganar. Porque a nossa alma quer sempre uma expectativa imediata, depressa. Mas o Espírito está dizendo: continue semeando.
continue estudando, continue investindo o teu tempo. Você está abrindo mão de um lazer, mas por algo grande que o Senhor vai te dar. Porque quando a oportunidade chegar, ela vai te encontrar exatamente pronto para você obter a tua aprovação. Então, amados, confie. Por exemplo, num relacionamento, porque muitas das vezes você imaginou que ainda não aconteceu para você e a tua alma começa também a gritar, dizendo: todo mundo está avançando e eu estou ficando para trás. Amados, eu posso dizer por mim mesmo. Eu só casei com 34 anos. Porque existiu um momento que nós temos que nos colocar diante de Deus e esperar o tempo de Deus. E aí as pessoas, a alma diz: ah, não, aceite qualquer pessoa. Ou então, Deus te esqueceu. Óbvio que não. Óbvio que não. Porque quem está sendo guiado por Deus vai sentir paz. E quando você menos esperar, Deus vai te proporcionar aquela pessoa que vai te completar. Então, amados, a nossa alma pede por pressa. Eu estou vendo aqui alguns casais sorrindo. Isso é muito legal. Venha confirmar o que Deus está falando. Olha, muitos sorrisos aqui. Mas é verdade. Então nós temos que entender que a pressa da alma não te leva a nada. O que vai fazer exatamente é a paz que você vai sentir esperando em Deus. Quarto ponto, silencie a voz que compete com a voz de Deus. Como é que nós vamos aprender a silenciar? Porque há muitas pessoas que vivem sempre querendo ouvir opiniões de pessoas, muitas opiniões, e ainda mais agora sendo bombardeado pela internet. Mas a gente separa apenas alguns minutos para ouvir a voz de Deus. E depois a gente pergunta por que estamos sendo confusos. Porque nós precisamos ouvir claramente a direção do Espírito. Precisamos reduzir aqueles ruídos que ocupam a nossa atenção. E eu quero trazer aqui o exemplo de Reboão, filho de Salomão. Diz a palavra do Senhor, lá em 1 de Reis, capítulo 12, versículo 8. Aqui o que acontece é que Roboão, filho de Salomão, ele assumiu o reinado de Salomão. E a partir daquele momento, ele teve que tomar algumas decisões e ele precisava ouvir os conselhos de alguns. E aí diz a palavra que existiam anciãos que o aconselharam, mas também jovens também o aconselharam. E diz a palavra, porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens, que haviam crescido com ele e serviam. Vocês sabem o que aconteceu por causa de Roboão não ouvir a voz dos experientes, daqueles que são mais, que têm uma experiência, seja de vida espiritual, e eu coloco aqui você que é jovem, os seus pais. Eles ouviram a voz dos amigos, daqueles que eram da galera. E o que aconteceu com Roboão foi que houve separação das tribos. Separou-se o reino de Israel e o reino de Judá, após essa decisão. Então o que aconteceu aqui? Ele procurou ouvir vozes erradas. E o resultado foi a divisão do reino. Então observe, a decisão errada não foi por falta de direção, porque tinha uma direção, mas foi porque ele preferiu ouvir conselhos não de sábios, mas aqueles conselhos impulsivos. E a Bíblia nos ensina como nós devemos buscar esses conselhos prudentes. O sábio Salomão diz lá em Provérbios capítulo 11, versículo 14, ele fala, a quem dá liberalmente, ainda que se lhe acrescenta mais e mais. Não, 11, 14, não é 24.
11:14. Se não tiver, eu leio aqui que eu anotei, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. O que ele fez? Ele ouviu o aconselhamento de que não era voz sábia. Provérbios 15, 22 também fala: onde há conselho, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Então o que eu trago aqui para vocês é: silenciar aquela voz que compete à voz de Deus é ouvir conselhos de pessoas espiritualmente maduras, pessoas experientes, antes de que vocês tomem decisões importantes que vão trazer resultados para suas vidas. Quinto ponto, desenvolva intimidade e não somente momentos esporádicos com Deus. Amados, existe uma diferença muito grande quando quando você conhece alguém ou quando você convive com alguém. Quando você somente conhece, você não conhece de fato porque você não convive. Porque quando você convive com alguém, você conhece reconhecer a voz, você reconhece até no silêncio o que a pessoa está falando. Eu vou dar o exemplo da minha esposa. A minha esposa, só de olhar para mim, eu já entendo tudo o que ela está dizendo. Por quê? Por causa da convivência. Então, a gente tem que desenvolver essa intimidade de convivência para que nós venhamos a entender a voz que vai falar dentro de nós. E é isso que acontece com a nossa vida com Deus. O discernimento espiritual, ele jamais vai acontecer em eventos isolados, esporádicos. Eu vou vir uma vez no mês à igreja, eu não vivo uma vida, eu não leio a palavra, eu não oro, enfim, você não está criando uma vida de intimidade, porque uma vida de intimidade, ela precisa nascer com relacionamento, na convivência, na comunhão diária. A questão é que muitas pessoas, elas querem ouvir o discernimento de Deus, mas elas não querem intimidade. E aí, você vai, infelizmente, ouvir vozes que não são a voz de Deus, que não é a voz de Deus para a sua vida. Você quer um direcionamento sem relacionamento? Me desculpe, mas isso não vai gerar o resultado que você espera. Você quer ouvir Deus em momentos de crise, mas você não está cultivando a comunhão no dia a dia com o Senhor. Porque quem caminha diariamente em oração, na palavra, na comunhão com Deus, adorando ao Senhor, sim, começa a desenvolver uma espiritualidade, uma familiaridade espiritual com a voz de Deus. Quer ver um exemplo? Samuel. Samuel aprendeu a reconhecer a voz de Deus. Abram suas Bíblias no 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 4. Olha que interessante. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Ele morava na casa de Eli. Eli cuidou da vida de Samuel. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e no versículo 5, ele disse: eis-me aqui, correu até Eli. Ele disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele falou para ele: não te chamei, torna-te a deitar, torna-te a deitar. Ele se foi e se deitou. Versículo 6.
Vai seguir a sequência, hein? Tornou o Senhor a chamar Samuel pela segunda vez. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna-te a deitar. No 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E no 8, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. E no versículo 9, por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. E foi então que no versículo 10, o Senhor veio novamente, e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo te ouve. Amados, essa palavra, ela tem algo muito, muito importante. Porque, veja que Samuel, ele não tinha ainda intimidade com o Senhor. Porque naquela época havia uma dificuldade. Só que, quando ele passou a ter intimidade com Deus, Samuel ouviu a voz, como ele não identificou lá no início, mas como ele começou a desenvolver esse relacionamento de ouvir aquela voz, ele começou a reconhecer, e hoje e no futuro vindo a se tornar um grande profeta. Veja que a intimidade, quando você não tem intimidade com Deus, na verdade, gera o quê? Uma confusão. Será que é Deus que está falando? Se você não tem intimidade, você não vai ter o discernimento. Isso acontece com muitos cristãos. Ouvem, sentem, percebem, mas não conseguem discernir quem está falando. Porque vocês entendem que a voz de Deus era a mesma. Não era uma voz nova. Discernir a voz do Espírito não é você ouvir uma nova voz. Lembra do ruído do rádio? Existe sim uma voz lá no fundo. A questão é você aprender a distinguir a voz que está sempre falando, mas que muitas das vezes ela está sendo abafada pelos ruídos da alma. Por isso, amados, o que o Espírito Santo, através desse altar, está trazendo para as nossas vidas um grande ensinamento, que é a maior maturidade espiritual que nós podemos ter, que é conseguir distinguir quando é a alma que está falando e quando é o Espírito que está nos conduzindo. Porque, como eu falei, antes de nós pedirmos direção, permita que Deus esquadrinhe os teus pensamentos, esquadrinhe o teu coração. Antes de você buscar respostas, permita que o Senhor revele os ruídos que estão dentro de você, assim como Davi fez. Senhor, sonda-me, ouve o meu coração. E quando você tem a direção do Espírito, nós entendemos que as respostas, elas se manifestam. Antes de você buscar a resposta, permita que o Senhor revele. Como eu falei, quando os ruídos da alma começam a diminuir, a direção do Espírito se torna mais clara. E quando a direção do Espírito se torna mais clara, nós deixamos de seguir pelas nossas emoções, que são
passageiras para nós vivermos a vida exatamente como Cristo quer. Terceiro ponto que nós falamos é que quem desenvolve relacionamento aprende a ouvir a voz de Deus, porque o Espírito, ele nunca deixa de falar. A voz do Espírito, a voz de Deus, não é uma voz nova, é uma voz constante, só que para nós distinguirmos, nós precisamos abaixar aqueles ruídos da alma. Então, amados, o Senhor talvez tenha nos proporcionado aqui enxergarmos que talvez o maior erro que nós cometemos não é o desejo que nós temos de ouvir a voz de Deus. Talvez o maior erro seja tentar ouvi-lo antes de tentar permitir que Ele esquadrinhe os nossos pensamentos, o nosso coração. Porque muitas das vezes os nossos pensamentos, eles não são do Espírito. As nossas emoções não são direcionadas por Deus. E nem todo o nosso desejo é motivado pela vontade de Deus. Nós aprendemos que a nossa voz, a nossa alma ela tem voz, a nossa ansiedade ela tem voz, as nossas carências, tudo isso tem voz, mas o Espírito Santo também tem voz. Só que quando nós passamos a ouvir a voz do Espírito, nós deixamos de ser conduzidos pelas circunstâncias e nós passamos a ser conduzidos pelos propósitos do Senhor. E aqui talvez você tenha chegado aqui essa tarde, você que está nos assistindo pela internet, confuso, com aquela confusão. Será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Será que eu estou ouvindo, de fato, a voz do Senhor? Ou é a minha alma falando? Você está cheio de perguntas. Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Como saber viver, ter uma relação? Como eu tenho que ter essa intimidade? Como é que eu vou fazer com o meu futuro, com o meu ministério, com o meu relacionamento, com a minha vida profissional? Mas se o Senhor te trouxe aqui essa tarde, Ele não está querendo que você saia daqui confuso com essas vozes. Pelo contrário, o Senhor, Ele continua falando. O Senhor continua te guiando. O Senhor continua conduzindo os seus filhos. Porque a questão não é quem está falando. Não é se Deus está falando, porque Deus está falando. A questão é, você está disposto a silenciar aqueles ruídos que falam na sua alma para ouvir a voz de Deus? Por isso, amados, eu digo que quando você sair desse lugar, que essa mensagem, ela não seja apenas uma mensagem, mas seja uma direção, um ponto de decisão para a vida de vocês. Para que vocês permitam, como Davi orou, Senhor, esquadrinha meu coração, ou seja, submeta as tuas decisões, confronte com a palavra, não confunda pressa com direção de Deus. A palavra de Deus vai te trazer paz. Você deve silenciar aquelas vozes que competem com a voz do Senhor. Você deve desenvolver intimidade com Deus, com aquele que nunca deixou de falar. Porque a direção do Espírito, ela se torna clara quando você consegue diminuir os ruídos da alma. A verdade é que a vida deixa de ser guiada pelo medo e ela começa a ser conduzida pela fé. Ela passa de ser guiada, por exemplo, pela ansiedade e ela começa a ser conduzida pela confiança em Deus. Ela deixa de ser guiada pela voz da alma e passa a ser conduzida pelo Espírito.
E a verdade é que o que o Senhor quis falar essa noite foi que o Senhor está falando com cada um de vocês aqui, chamando pelo nome, assim como o Senhor falou com Samuel. Samuel, Samuel. O Senhor está falando, Alex, Maria, Larissa, David, Sidney, Rafaela, Pedro, Aline, Vitor, Esther, Vlad, todos vocês. O Senhor está falando. O Senhor está falando com cada um aqui. E o que vocês têm que dizer quando vocês ouvirem a voz de Deus, discernirem que é o Senhor que está te chamando, vocês vão dizer como Samuel falou: fala, porque o teu servo te ouve. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém? Glórias a Deus, vamos louvar o nome do Senhor. Convido os nossos músicos a subirem ao altar, e nessa mesma ambiência, nessa voz que o Senhor preparou esse momento para exatamente falar aos nossos corações. Deus, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos corações, os nossos desejos, tudo aquilo. Nada está escuro aos olhos de Deus, porque o nosso Deus, Ele tem essa capacidade. Ele conhece as nossas intenções, as nossas motivações, e nós aprendemos que nós precisamos estar ouvindo aquela voz clara, aquela voz perfeita, que tem um sonido claro, e que jamais vão nos confundir. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Ministério de louvor. Vamos adorar a Deus com alegria. Deus é fiel. Com as suas palmas. Aleluia! Tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim. Querem molhar meus poços, querem frustrar meus planos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Ninguém vai me impedir. Ninguém. Se decidir eu estou, pois quem prometeu É o quê? é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez. Minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez. Minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. Tentam me trombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem embrulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido eu estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez. Minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez.
ofensa dos meus inimigos. Ungiu minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez. Minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez. Minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. Aleluia! Glórias a Deus! Obrigado, Senhor. Levante suas mãos aos céus. Pai amado, bendito, obrigado, Senhor, por essa tarde, noite maravilhosa, Senhor, que tivemos aqui na Tua casa. Obrigado, Pai, por essa semente, por essa palavra que vai frutificar, Senhor. Ó Deus, que teremos a certeza da voz do Teu Espírito. Saberemos, Senhor, aqui definir, discernir a Tua voz, a Tua direção diante dos ruídos da nossa alma. Hoje nós sabemos silenciar esses ruídos. Eles não mais farão parte da nossa vida, porque hoje nós temos o discernimento da voz firme, da voz verdadeira, daquela voz que nos traz para nos edificar uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de milagres. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe essa tarde. Obrigado por aqueles que estão assistindo pela internet, Senhor. O Senhor está movendo o sobrenatural através dessa palavra, que ela jamais retorna vazia. Tome essa palavra, viva a palavra, que essa palavra só não entre pelo seu ouvido e saia pelo outro, não. Confronte aquilo que você recebeu, pratique-a no teu dia a dia, e você verá a transformação em cada detalhe. A partir de hoje, que os anjos do Senhor, ó Deus, que a Tua paz que excede todo entendimento, e que as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente sobre as suas vidas. E o povo que ouve a voz do Espírito, discerne com precisão a voz do Senhor, diga amém, amém e amém. Glórias a Deus. Amados, com o adiantar da hora, antes de sair, cumprimente o seu irmão, declare. Amanhã estaremos aqui com o retorno do nosso apóstolo, e teremos agora o nosso pós-culto. Lembre-se que semana que vem existe algo importante, uma palavra poderosa para as nossas vidas. Não abandone a fé, e teremos também a nossa comunhão do pós-culto, amém? Então, essa é a vontade do Senhor. Glórias a Deus. Temos alguma coisa? Se vocês sentirem à vontade, vamos adorar o Senhor. Já está ali? Ó, glórias a Deus. Vocês me pegaram de surpresa, hein? Obrigado, irmão Sidney. Vão na paz. Deus é fiel. Glória a Deus. Solta o play. Problemas técnicos? Glória a Deus. 1, 2. Não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim.
consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim se não fosse o amor do meu Deus. Não ia dar em nada, eu não ia dar em nada, não ia dar em nada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça de Deus. E o fardo que era pesado, hoje não pesa mais, não pesa mais, não. Ei, não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim se não fosse o amor do meu Deus. Não ia dar em nada, eu não ia dar em nada, não ia dar em nada. Não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim se não fosse o amor do meu Deus. Não ia dar em nada, eu não ia dar em nada, não ia dar em nada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça de Deus. E o fardo que era pesado, hoje não pesa mais, não pesa mais, não. E abundou o pecado, superabundou a graça, graça de Deus. E o fardo que era pesado, hoje não pesa mais, não pesa mais, não pesa mais, não pesa mais. Estamos leve, glórias a Deus. Bom resto de noite para todos, glórias a Deus.